Boa tarde, está no ar o seu Bola na Rede, um programa feito com muito carinho, especialmente para você. Falando de futebol com muita informação, comentários e descontração. Não tem dessa da bola parar não. O bicho está pegando e no Mundial de Clubes com bons jogos. Pelo lado do Atlético, a base vai ganhar mais espaço. E no Cruzeiro, Caio Jorge abriu o jogo em uma entrevista. Tem também quem deu a volta por cima, quem é incontestável em nossos times. E tem um comparativo entre o time do Atlético e do Cruzeiro sensacional. Se ligue, venha com a gente. Participe e mande sua mensagem. Você pode acompanhar o nosso programa na TV aberta no canal 30.1, na Vivo TV no canal 513, na Valinete no canal 159. E lembrando, galera, o Bola na Rede está ao vivo de segunda a sexta, de umas 2 da tarde. Estamos na Rádio América FM 107,1 e na TV Horizonte. E aquele abraço a você, meu amigo e minha amiga, ouvintes da Rádio América, que estão com a gente, seja dentro de casa, no carro ou no trabalho. Obrigado pela sua companhia e carona, no Uber, no táxi, no caminhão, até na moto. A você, motoboy amigo, obrigado também ao telespectador da TV Horizonte. Nosso programa está ao vivo no YouTube, TV Horizonte. Você participa com a gente pelo nosso WhatsApp, 31 99680 2910. Guarde esse zap, anote, guarde. Vamos juntos e com o apoio na produção também de Luiz Barcelos. Galera, vou dizer o seguinte, a bola parou e tem contestação. Tem gente falando que o Mundial não é legal, principalmente quando você olha pelo lado dos clubes europeus. Só que eu sempre escuto isso quando rola o Mundial, que a gente está acostumado, não esse, que é uma nova modalidade, sempre vem esse papo, o europeu, ele entra sem muita vontade, sem querer muito comemorar, é a liga que eles querem, o resto é tudo secundário. Olha, eu vou te falar, eu não me lembro um jogo que um europeu, por exemplo, que é onde que a bola rola melhor, tem entrado de uma maneira desinteressada. Então isso para mim é conversa para boi dormir. Você pode até não gostar desse Mundial de Clubes por outros motivos e a gente inclusive vai debater sobre isso porque tem uma fala importante que você vai acompanhar aqui no seu Bola na Rede. Mas dito isso, eu acho que é interessante e o tempo vai dizer se é válido ou não. Agora eu pergunto para ele que é um homem que já salvou tantas coisas na vida dele, ele já salvou tanto o torcedor atleticano. Quando estava um jogo difícil, ele vinha e gritava gol, aí aquela tristeza ia embora e ele trazia alegria, salvando o coração do atleticano que às vezes estava sofrido. É uma voz marcante, uma voz atleticana que o torcedor trata sempre com muito carinho. E a pergunta que eu te faço, Jaime Júnior Inter, é o seguinte: a base salva? Seja bem-vindo. Um abraço. E a base do Galo, claro. A base salva, a base salva. A base que tantos jogadores já revelou pra gente. Um abraço para você que nos acompanha, os colegas de bancada. Você falando aí desse Mundial de Clubes, hein, Júnior? Me lembrei aqui dos tempos que o Atlético excursionava para a Europa, né? Fomos o primeiro time brasileiro a excursionar para a Europa no ano de 1950. Quando voltamos consagrados, e na época, com o simbólico quando o título. Galo foi, qual foi a sensação você vendo o avião partir naquela época? Você criança pequena, e aí? Olha só, os meus cabelos são brancos, eu nasci em 76. Nasci em 76, mas pelos livros de história, sei que o Galo naquela campanha, na década de 50, em 1950, né? O Galo jogou lá 10 partidas na Europa, ganhamos 6, empatamos 2 e perdemos 2. E, assim, jogando num frio intenso que nós não estamos acostumados, alguns campos, um verdadeiro tapete. Nosso amigo Vavá estava lá, hein? Nosso amigo Vavá estava lá, grande Vavá, né? Vavá que está aí firme e forte, já com 96 anos. Isso. Estive com o seu Vavá no ano passado e é uma figura fantástica. Grande abraço para ele. Que alegria vê-lo. Ele está bem, está forte. Você vai entrar em contato com ele, você vai ver se ele está em condição para vir aqui, porque a gente tem que bater palma, reverenciar a memória e a história e aqueles que são ídolos. Então, você tem essa missão.
Entre em contato com ele, porque eu sei que você é amigo. Então, E ele tem vamos muitas ver. histórias maravilhosas, contando a história de cada jogo daquele. Então, pronto, está Fantástico, resolvido. né? Vai vir aqui numa Maravilhoso. próxima terça-feira, nós vamos tentar para trazê-lo. Agora rola a bola do lado de lá da ponta. Ele, Emerson Jorge, o nosso músico, baixista, com show para tudo quanto é lado em BH e pelo interior, fazendo muito sucesso, com esse cabelinho penteadinho da vovó, da titia, tão bonitinho que ele é, Emerson Jorge, chega de cabelinho assim curtinho. É o seguinte, muitas mudanças no Cruzeiro, você está com expectativa de contratações, de chegada, de saída, como é que está o coraçãozinho? Está apertado? Seja bem-vindo, Emerson. Boa tarde a todos, amigos da bancada, quem nos ouve, quem nos assiste. Eu prefiro que sejam poucas mudanças, né? Que sejam mudanças pontuais para Dois somar. reforços, você já está feliz? É Para assim? somar o que está dando certo, não tem que mexer demais não, né? Mas depois eu quero ver. Aí o campeonato, o bicho pega, você precisa Mas de a empolgação, elenco. Você está muito empolgação contido. para acompanhar o Cruzeiro para essa temporada, depois de tudo que aconteceu e como parou, né? Agora nessa pausa para o Mundial é muito grande, a expectativa é grande. E todo time tem que ter um bom treinador. Ancelotti está aqui. O nosso Antônio Elvésio. Vou te falar, se ele aparecer num iate igual o Ancelotti, eu não sei não, viu? E a pergunta que eu te faço, Antônio Elvésio, seja muito bem-vindo, boa tarde, é a seguinte. Qual a sua expectativa, comparando, quando você olha, de um lado, o que o Atlético precisa, do outro, o que o Cruzeiro precisa? Qual que é a sua expectativa? Você enxerga diferenças entre aquilo que Atlético e Cruzeiro vão buscar no mercado? O Cruzeiro precisa de poucas peças de reposição. A gente estava até comentando fora do ar há pouco, com relação ao quarteto no meio de campo. Quando você tem um meio de campo que marca no ataque e que marca na defesa, o time automaticamente tem tudo para dar certo. O Atlético Mineiro, ele perdeu o meio de campo. A gente falou em outros programas aqui, a gente deu saudade de ver o Batalha jogando ontem, né? Cara, é o jogador que saiu e que ficou faltando essa reposição no Atlético, uma reposição forte. Se o Atlético arrumar esse meio de campo Não, mas segura dele o Batalha aí, segura o Batalha. Beleza. Batalha para depois. O Batalha é um cara que não desiste nunca, né? Não. Então o Atlético precisa desse cara. Ué, Hoje, as lutador, piadinhas tá vendo? infames, elas continuam. Esse é o cara Mas das piadas. eu acho que o Atlético precisa de 3, 4 peças também que cheguem e que encaixem. Para os 2, 3, 4. 3, 4 só no Pros máximo. dois, pra- Sim. E outra coisa, Júnior, eu acho que esse é o momento hoje dos clubes de futebol fazer investimento pesado na base, que é a pergunta que você fez inicial aqui pro Jaime. Então segura. Não. Porque, cara, Guarda a base. Beleza, guarda a base. beleza, tranquilo. A gente pergunta de contratação, ele já quer ir na base, ele já quer falar do Cuca, do DM. A melhor contratação do é Mundial, da base, do amigo. Mundial. Deixa eu A falar. melhor contratação é da base, porque Aqui, custa pouco. Eu vou dá fazer o retorno seguinte, eu grande. vou arrumar uns botãozinhos de choque na hora que começar a falar. Pensa! Como é que vai fazer? E o Mundial de Clubes está rolando e com bons jogos. O Flamengo entrou em campo e ganhou. Vamos aos resultados da rodada aqui na telinha. Como é que é? Então tá aqui. O Chelsea 2-0 aí no Los Angeles. O Boca empatou. Eu achei que o Boca ia levar e de repente Benfica conseguiu voltar para o jogo 2-2 e o Flamengo com a Esperance Tunis foi lá e ganhou bem. Alguma observação? O que vocês viram? Eu acompanhei um pouco do Boca, o Flamengo. Aí foi chegando ali 15, 20 do segundo tempo, faltou o gás para acompanhar o resto do Flamengo, mas gostei, foi interessante. Esse Flamengo para mim promete. O Boca, eu achei um bom jogo, saiu 2-0, vacilou depois, aceitou o empate e teve as expulsões, ainda que acabou atrapalhando um pouquinho. Jogo do Flamengo, eu assisti. O Flamengo, cara, com a Arrascaeta, dá prazer de ver jogar, né? Um time que está bem montado, está entrosado, e chegou o italiano brasileiro lá, né? O brasileiro italiano, né? Jorginho, que acertou muito o time também. Eu acho que o Flamengo vai dar trabalho aí. Você está nessa mesma onda? Deu prazer de ver o Flamengo jogar? Você tá louco? Nem assisto. Fala aqui, ó. Fala Bom, uma gostei. vez Flamengo, sempre Flamengo. Nem vê. Jogou ontem. Jogou, eu tô sabendo agora que jogou, que você tá Ele ia botando aí. falar outra coisa, porque ele é muito educado, viu? Esse é o nosso querido Jaime. Não, eu acho que pode ter sido estratégia, mas eu gostei do Flamengo ontem, muito organizado, né? Seguro. De toda forma, eu acho que foi pouco agressivo no ataque, né? O Pedro não conseguiu. Não, aquele gol que o encaixar, Pedro perdeu, pelo amor, ele deu debaixo do gol. Você viu debaixo o da lance? trave. Ele pega a bola, bate, ele vai finalizar, pega a bola na outra perna dele, assim. Mas ele estava debaixo do gol. Agora, incrível. sabe por que perdeu aquele gol?
porque ele estava lá. Porque muitos jogadores, hoje você dá a bola, o cara perde. Não, o Pedro, ele está sempre presente, então ele faz gol demais. É que era pro Galo estar nesse Mundial, né, gente? Que vacilo que a gente tem naquela final de Libertadores. Os caras tendo um expulso com 1 minuto de jogo e a gente não ganha aquela partida. Gostaria tanto de ver o Galo de volta à Europa, né? Lembrei aqui a década de 50, do nosso simbólico título de campeão do gelo. Galo 1982. Eu estava vendo o Atlético de Madrid jogando contra o PSG, né? Nós, em 1982, nós ganhamos o torneio de Paris, pegando o PSG na semifinal, enfiando um 3-0 com Heleno fazendo o primeiro gol, Éder fazendo o segundo e o Reinaldo, bem ao seu estilo, catando 2 jogadores. O goleiro sai, ele dá no canto, 3-0 em cima do PSG. Então, assim, outros tempos, né, que aqueles torneios aconteciam, o Galo ia para a Europa, excursionava por lá e conquistava os títulos. Ramon de Carranza em 1990. Gente, bons tempos. Recordar e viver, esse foi o nostálgico Jaime Júnior. Daqui a pouco ele vai falar, quando eu ia acompanhar Francisco Alves cantando nos bares, na boemia do Rio de Janeiro. Só falta isso. E na próxima quinta, dia 19, tem no Mineirão o maior evento católico de Minas Gerais. É a 16ª edição da Torcida de Deus. No kit da Torcida de Deus, a gente tem essa mochilinha que é linda. É um show para você guardar o que quiser e levar para o evento. Você tem também, olha só, essa linda blusa. Está um pouquinho bonita, só amarrotada, mas é linda, porque estou rodando com ela aqui e tirando todos os dias. Olha só, tem esse terço. O que tem de gente louca com esse terço? Posso ver? Deixa eu ver. Pode, claro. Está aqui. E essa faixa também da Torcida de Deus, que é muito bacana, muito legal. Está aqui o verde, bacana. Esses kits está aí, ó. O terço é lindo. O terço é lindo, lindo, lindo. Coloca ali, ó. Pega aí, olha só. Você tem o costume, Júnior, de rezar o terço? Tenho, gosto. Todos os dias? Aqui, ou uma vez na semana? Qual que é a frequência? O terço na íntegra é uma coisa mais difícil. Agora, todos os dias, eu venho para cá quase meia hora rezando para as pessoas que precisam, para as pessoas da família, para aqueles que eu gosto. Ave Maria, Pai Nosso, rezar para mim. E é algo que assim, você está cada vez descobrindo que te faz bem. Na semana, nós vamos no intervalo rezar. 5 vezes na semana, normalmente, eu rezo. Então nós vamos fazer o terço do Bola na Rede. E esses kits estão disponíveis. Aí. Estamos prontos para rezar. Isso aí, aqui eu vou até terminar aqui com vocês. Esses kits estão disponíveis na loja Catedral Cristo Rei, no Santuário São Judas Tadeu e na Igrejinha da Pampulha. E um detalhe importante, ao comprar o kit, isso não te garante o acesso ao Mineirão. Você tem que ir na sua paróquia, fazer a inscrição para garantir o ingresso. Eu não sabia. E o ingresso é boca livre. Você chegou e se inscreveu, você tem o acesso e o kit, claro que você compra porque ele é sensacional. Então nós vamos agora orando para o melhor intervalo da televisão brasileira e mande sua mensagem. Seu zap, 980-2910, é a Torcida de Deus. E cheio de fé! Depois que a gente rezou aqui no intervalo, estamos de volta com o Bola na Rede. E você participa com a gente pelo nosso WhatsApp, 31996802910. E olha só, galera, na próxima sexta tem um sorteio dessa linda blusa vermelha. Ela é tamanho P, mas tem também, a gente tem que atender a calça, foi semana passada, é GG. Então aqui, essa blusa, ela é P, masculina, feminina, para te proteger do frio. Ela é lá da CSA. Então ela é uma blusa térmica, seca rapidinho, proteção contra o frio e os raios UV. Leveza, conforto, elasticidade e secagem rápida. Acesse o Insta, @CSA Esporte e mande sua opinião do seu time e dizendo, eu quero ganhar a blusa térmica da CSA. Falando em mensagem e participação, coloca na tela. Olha ele aí, o Gilson, boa tarde, Gilson na área. Penso que nenhum time brasileiro tem a chance nesse Mundial. É nítida a qualidade técnica e a disciplina tática dos times europeus. Abraço, obrigado, Gilson, pela sua mensagem. Aldicro aí, gente. Boa tarde, meu digníssimo amigo Júnior Brasil e a todos da bancada. Um abraço a todos vocês. Júnior Brasil, o Cabuloso foi prejudicado no último jogo. O campo cheio de água. A gente falou sobre isso, um absurdo. Mas tá bom, mandaram aquele abraço para todos de Carlos Chagas.
Pavão, Novo Oriente, Minas Gerais, de Cro. Ele que é músico, obrigado pela sua mensagem, valeu demais. Marco Aurélio, boa tarde, Júnior Brasil, Emerson Jaime Júnior e o Antônio Elvésio. Falam que os clubes europeus não têm interesse no Mundial de Clubes. Se não tivesse, eles colocariam time reserva ou alternativos. Um abraço a todos, Marco Aurélio Rodrigues, bairro Minaslândia, BH. Estou com você nessa, pensamos da mesma forma. E o Caio Jorge conversou com o Denilson no Denilson Show ontem e falou sobre temas interessantes. Separamos alguns trechos e um deles ele fala da relação que é muito boa com o Pedrinho. Vamos pegar aqui, coloca na tela, ele dizendo pra gente sobre o Pedrinho, relação de pai para filho. O Pedrinho nem parece que é o presidente. Chega lá, brinca com a gente, almoça, vai de regata, tá nem não. Um cara do bem, cruzeirense, de verdade. Que legal, hein, Emerson? O jogador atestando aquilo que a gente normalmente não vê no futebol, porque é tantas vezes burocracia, tanto empáfio, e o Pedrinho é um cara extremamente humilde. E para não falar, temos também lá o presidente Sérgio Coelho, que é outro que também é sensacional. Então, Pedrinho de um lado, o Sérgio do outro, e o Pedrinho, a gente está falando desse, que é um cara extremamente humilde e acessível. E quebra esse clima de, essa comunicação apenas de funcionário, Jogador, funcionário, cria um clima familiar, acho bem legal. Essa humildade do Pedrinho com o grupo, E sendo exposta agora, Porque antes era só confusão, agora esse lado bom da coisa. E aí, Alberto? Ô, Júnior, eu tive a oportunidade de passar em alguns jogos, na zona mista ali, depois dos jogos, Cara, parece que os caras vestem a camisa do Pedrinho. Não há um cara que não fale bem, não enaltece o cara. Eu acho que todo e qualquer dirigente de empresa, ou um pai de família, ou um dirigente de futebol, ele tem que ser assim, ele tem que ser amigo, porque aí todo mundo briga por ele. E no momento que o Sérgio Coelho é esse cara também. Tá? Então, eu acho que no momento que você age bem com o cara, que você é transparente, todo mundo vem vestindo a sua camisa e briga por você, cara. Segura aí que você não vai falar, Jaime Júnior. Outro ponto a ser destacado é sobre as metas que o Caio Jorge estipulou. Vamos aqui na telinha o que o Caio Jorge falou sobre as metas. Isso numa entrevista ontem ao Denilson Show. Comecei este ano a ter o hábito de anotar. Conversando com minha psicóloga, ela falou: escreva suas metas para este ano no papel. Uma delas é ser convocado para a seleção brasileira. Uma também é ser artilheiro do Brasileirão, que acho que está próximo. Você anota suas metas, Jaime Júnior, e emendando, eu te pergunto duas coisas. Primeiro, e eu bato palma, e ele passa muito isso, o Caio Jorge, se expor e dizendo que vai a uma psicóloga. Isso é muito legal quando você mostra que você quer melhorar, que você quer se conhecer. Então, eu bato palma porque tem muito jogador ou tem muito ser humano que acha que não tem que fazer isso. E cada um sabe a sua necessidade. E quando o cara se expõe, se mostra, isso para mim mostra muita integridade, muito valor, muita segurança. Você anota metas? E aí, gostou da fala do Caio Jorge? Gostei da fala dele. Não tenho o hábito de anotar metas, mas tenho as minhas metas. Uma das metas, por exemplo, estudar os meus filhos, E é caro estudar os filhos. Uma meta sua era estar aqui com a gente. E a outra era estar aqui com você. Essa já está cumprida. Agora é cumprir a próxima, que é mais complicada. Agora, o Caio Jorge é um bom jogador, Pode ser que consiga, sim, a vaga para a seleção brasileira como ele sonha, E desejo a ele boa sorte, por mais que seja atleticano. Seria deselegante torcer contra o atleta, Que ele, quem sabe, um dia possa ser jogador da nossa seleção brasileira, estará defendendo o nosso país, Que possa fazer muitos gols com a camisa da nossa seleção. Vou rolar para vocês rapidinho, porque nós temos que entrar na seleção. Então, isso aí vai tomar tempo da gente. Você, como nosso psicólogo, gostou da fala? Gostei, e ele tem um negócio. Pronto, Emerson. Gostou, é isso aí, Emerson. Gostou? Gostei. Fala, maravilhosa, fala. Ele tem um negócio também que eu acho muito interessante. Como estrategista... Olha o Jaime, como é que tá? Como estrategista... O Jaime tá fora do ar. Continua. Como estrategista, eu sempre fiz planejamento de tudo na minha vida. Chega fim de ano, eu faço uma projeção do que vai acontecer. O Caio Jorge faz isso
orientado. E um detalhe, ele dá 600 pratas para cada um que dá assistência para ele fazer o gol. É outro negócio bacana também. Nós vamos combinar aqui de dar assistência para ele. E agora nós vamos avaliar quem no Cruzeiro deu a volta por cima nessa temporada. Coloca aqui na telinha para a gente ver quais os jogadores conseguiram dar a volta nessa temporada. Cássio, vai lá, Emerson, para você. Deu a volta por cima? Começou, né, terrivelmente o Cruzeiro também no ano passado, né? Tiveram erros muito graves, né? Inclusive na final da Sul-Americana. Já vamos lá no topo, né, da cadeia, né? Muitas falhas, muito contestado pela torcida e agora ele é um jogador, né, que é aquele Cássio que a gente sente segurança. Jaime Júnior, Vidjalba, deu a volta por cima? Sim, com certeza. Virou um cara de confiança do treinador e assim, ali na esquerda, seja na lateral quando foi preciso, e aquilo que a gente contestava à altura, isso se tornou irrelevante, o posicionamento dele encaixou mais. Aí eu pergunto para você, Antônio Elvésio, William. Eu acho que a saída do Marlon ajudou ele muito, porque eram os companheiros de balada e como o Marlon foi para o Rio Grande do Sul... Sério? Você tem essa informação? Companheiro de balada? Eram companheiros de balada, foram vistos inúmeras vezes. Mas você tem essa informação porque alguém te falou? Não, a gente viu na imprensa de um modo geral. Não, eu não frequento balada é meu amigo Emerson. Bastidores, hein? Olha os bastidores aí. E Emerson, Lucas Silva, tanto que o contrato até renovado até 2027. Lucas Silva é um dos principais nomes do Cruzeiro e dessa volta por cima, né? O jogador que era muito contestado, a turma falava muito lento, não tá jogando nada, hoje é um dos melhores. Elvésio, Christian. Fechou o quarteto no meio de campo com o Cruzeiro, muito bem, então Lucas Silva, Lucas Romero, Christian e Matheus Pereira. Jaime Júnior, Matheus Pereira. Também, acho que sem dúvida. Também, outro que deu a volta por cima. Né? Agora, essa é barbada. Caio Jorge, esse aí deu a volta por cima, tanto que a gente fala em seleção, é um cara hoje incontestável no Cruzeiro. Agora é que eu quero ver se vocês vão sair de cima do muro ou não. Eu começo com você, Emerson. Lautaro deu a volta por cima, a volta para trás. O que ele fez? A volta do Lautaro está indo cada vez mais para o buraco. Né? Um jogador que não funcionou no Cruzeiro. Era uma aposta, não deu certo e cada vez a torcida vai querendo ele fora do time. Né? Gamarra. Eu tô assim, por que eu tô então, pronto, você também já falou. Agora a gente vai para o momento. E eu quero a sua participação, eu quero a sua mensagem. Você vai mandar para a gente o seu voto, a sua seleção. Nós vamos fazer uma seleção entre Atlético e Cruzeiro, os melhores de cada um, e ver qual que é o jogador que ganha a melhor posição. Dudu não entrou porque ele só fez um jogo no Atlético. Então não dá para a gente estar avaliando ele daqui para frente no Atlético. E procuramos colocar as posições mais próximas que um jogador, dentro da função que ele desempenha em campo, para traçar esse quem é quem. Então coloca aqui na tela para a gente, para que possamos fazer esse enfrentamento. Vou começar com você, Jaime Júnior, Everson ou Cássio. Nós vamos fazer o seguinte, para todo mundo votar, um vai falar e os outros só dão voto. Porque senão a gente não consegue fechar essa seleção. Seu voto primeiro. Everson e Cássio estão vivendo bom momento. O Cássio, mineiro dele, não foi tão bom. O do Everson, o bom momento vem desde o segundo semestre do ano passado. Vem de uma regularidade maior. Para mim, Everson é o titular dessa seleção mineira aí. Agora seu nome. É o Everson. Everson. Para mim, Everson. Luiz vai participar com a gente. Everson, então vamos lá. Primeiro ponto para o Everson. Agora eu te pergunto, Natanael ou Fagner Elvésio? Fagner. Para mim, é um jogador experiente, conhece da posição, passa segurança tanto no apoio quanto na defesa. Luiz, seu voto? Fagner. 2. E aí, Everson? Fagner. Jaime? Natanael. Então ganha o Fagner, está anotado aqui. Depois a gente vai mostrar essa seleção. Mas já estou fazendo aqui a prévia. Agora é o seguinte, você podia falar, mas por que vocês colocaram o Lianco e o Fabrício para um enfrentar o outro? Seria legal a defesa com os dois, concordo. Só que pela direita eles têm atuado e na esquerda tem sido o Vidjalba e o Júnior Alonso. Então a gente está respeitando também o dentro de campo. Essa é uma disputa pesada. Eu começo com você, Elvésio, Lianco e Fabrício Bruno. Vou com o Fabrício Bruno, apesar do bom momento do Lianco. Porque o Fabrício deu uma consistência muito boa ali no sistema defensivo do Cruzeiro. Luiz, Fabrício Bruno, 2 do Fabrício Bruno.
Agora, vou jogar pro Emerson, que ele tá ali numa cara de que quer votar. Cara, é Fabrício Bruno, né? Fabrício Bruno? Qualidade dentro de campo, né? O Lianco é um cara que mostrou que tem qualidade também, mas ele não tem qualidade, né, comparado com o Fabrício. E é muito polêmico também, muita confusão dentro do campo, né? Ó, já ganhou o Fabrício, difícil. mas o meu voto, eu não vou ficar em cima do muro, eu vou ficar com o Lianco, por quê? Avaliando para o time, eu acho que o Lianco conseguiu ser mais importante do que até o Fabrício. Ele atuou e foi ali um dos pilares. Para você, Lianco ou Fabrício? Fabrício. Seria Fabrício, não é? Lianco, além do que você citou, é um jogador Não, mais você raçudo. só tem direito ao nome. Não, você só tem direito ao nome. Já parou no raçudo. Júnior Alonso ou Vidalba? Agora, vai lá, Luiz, você primeiro. Vidalba. Então, eu rolo para você. Júnior Alonso ou Vidalba Jaime Júnior? Para mim, o Júnior Alonso, tecnicamente, é melhor do que o Vidalba. Mas o momento, analisando o momento, tirando a camisa aqui do Galo, o Vidalba está no momento melhor. Tá vendo como é que eu sou justo? Aquela hora você só tinha que dar o nome. Agora você podia falar. Agora você, Antônio Veas, qual dos dois? Esse eu queria ficar calado. Eu vou de Vidalba, só o nome mesmo, Vidalba. Vidalba, e aí, Emerson? Vidalba também. Ó, então ele leva, meu voto também é pra ele. Agora, essa aqui. Essa é difícil. Essa eu vou votar que eu ainda não votei. Essa é fácil, essa é difícil. eu vou na boa. É o Rubens, porque ele faz 1000 funções. Aí alguém pode falar, por que ele não tá no meio de campo? Porque pra caber nessa estrutura que a gente montou de time, tinha que ser ele na esquerda, mas ele é um cara moderno. Ele vai lá no meio, volta, então ele faz de tudo. Eu fico com o Rubens, Kaique muito bem, mas eu fico com o Rubens. E aí, não vou com o Antônio Vécio. Cara, o Kaique está num momento fantástico, mas eu vou de Rubens, que é o jogador mil utilidades, né? E mais fantástico ainda, de um momento. Você vai votar no Kaique? Você tá louco? Rubens. O Rubens é um jogador muito importante, né, pro elenco. Não, é só nome. É só nome. Não é Rubens. O que você está falando, Não, gente? Rubens é mal, Esse povo é teimoso demais. Porque eu não falei ainda. Você fala agora. Tô brincando. Alan Franco ou Lucas Romero? Vai lá. Lucas Romero, né? O jogador mais importante aí do sistema do meio-campo do Cruzeiro, sistema defensivo. Muita raça. E o Luiz tinha votado aqui no Rubens, não era, Luiz? Era o Rubens mesmo. Então aqui a gente tem um voto para o Romero, Jaime, Romero ou Franco. Se a gente está atrás de um volante para contratar, se o Atlético entende que a contratação número 1 para esse meio de ano agora é de um volante, é que essa posição aí a gente está sentindo falta de alguém, né? Tipo o Lucas Romero, que eu gostaria de ver esse cara no Galo. Eu verso. Joga muito o Alan Franco, sou fã incondicional. Não, gente, é mas só o nome, vocês gosto estão do Lucas complicando. Romero. Lucas É um Romero. nome, senão nós não terminamos. Sim. É um nome. Lucas Romero. O botãozinho do choque, eu vou contratar isso aí. Gabriel Menino ou Lucas Silva, Jaime? Vai lá. É o momento do Lucas Silva, né? Pronto. Eu verso. Lucas Silva. Lucas Silva. Luiz. Lucas Silva, eu também tô nele. Agora, esse aqui é difícil. Gustavo Scarpa ou Christian. Os dois, eles fazem uma função parecida com características diferentes. O Scarpa teve mais alto e baixo. O Christian se firmou nesses últimos momentos e o Christian tem jogado demais, barbaridade. Mas nessa, eu vou ficar com Scarpa. E você? Agora nós temos que acelerar. Difícil, vou pela qualidade. Scarpa. Scarpa, eu verso. Christian. Jaime. Scarpa. Luiz. Christian. Mas ganhou o Scarpa. O Scarpa ganhou. 3-2. Levou essa, tá? Agora, essa eu quero ver. Hulk ou Matheus Pereira? Olha, o Atlético foi campeão mineiro, ex-campeão mineiro, graças ao Hulk. Porque na hora que a onça, o bicho pegou, quem segurou a onda? Quem é que fez os gols decisivos? Hulk. Não jogou as finais contra o América. Mas quem leva o Atlético para a decisão? Hulk. O único título desse primeiro semestre no futebol mineiro, conquistado pelo Galo, graças a Hulk. Eu fico aqui com o Matheus Pereira, porque o Hulk não vem bem nas últimas partidas e o Matheus cresceu nessas últimas. E às vezes, querendo ou não, a gente acaba ficando com a última imagem. É nome! Matheus ou Hulk? Matheus Pereira pela qualidade do quarteto. Só isso. Matheus. Luiz. Matheus ganhou. Agora, essa aqui tá fácil. Vai lá, eu verso. Coelho ou Wanderson? Cara, aí para mim esse é um jogo difícil.
Eu vou ali Coelho ou o Wanderson? Eu sou obrigado aí do Wanderson pelo sistema que montou do ataque do Cruzeiro. Mas esse Coelho joga bola demais, cara. Joga Pra muito. mim é Coelho. Para você, Coelho. Para mim, Coelho. Coelho, Para você, Coelho. Coelho. Luiz. Então tá aqui, ó. O Coelho tá aqui também. Agora a gente vai. Rony ou Caio Jorge? Essa eu vou rolar a bola para você. Porque você vai matar no peito aí. Vai lá. Caio, o jogador, a gente falou da volta por cima, mas a volta por cima da carreira dele, né? Não, no Cruzeiro ele até conseguiu se manter, ele foi importante no ano passado também. O Caio, acho que é o melhor momento da carreira dele, sem dúvida. Eu vejo. Caio Jorge. Eu também, Caio Jorge. Jaime. Não pode empatar, não? Não. Rony. Só para não ser unanimidade. Luiz. Caio Jorge. Agora, treinador. Léo Jardim ou Cuca? Eu vou dar o voto, eu vou ficar com Léo Jardim, porque ele conseguiu extrair de um Cruzeiro mais limitado, aparentemente, comparado com o Atlético. Jaime. Cuca. Cuca. E aí, Elvis? Leonardo Jardim pela qualidade do trabalho. Leonardo Jardim. Luiz. Jardim levou essa. Bacana, daqui a pouco no outro bloco você vai ver a seleção. Como ficou? Só para lembrar, quem foi campeão mineiro esse ano? Não, aqui, não, eu não tumultuando, depois você fala. Quem? Foram definidas as datas e horários da Copa do Brasil. O Cruzeiro encara o CRB, visando ficar entre os 8 das quartas de final. Aqui na tela, rapidinho pra gente. Vamos lá. Tá aqui, ó, Cruzeiro e CRB, dia 30, Mineirão, 7h30 da noite. Jogo da volta no Rei Pelé, dia 7 de agosto, também 7h30. Então tá aí. E a gente vai rapidinho para o intervalo. E você mande sua mensagem, sua participação. Mande o zap, diga que quer concorrer à blusa térmica da CSA. 99680-2910, o intervalo é rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta. E voltamos com o seu Bola na Rede. Espero que você se torne nosso sócio cativo. E só lembrando, de segunda a sexta, de 1 até as 2 da tarde, na TV Horizonte, na Rádio América 107,1. E olha só, hein? Vai ter o sorteio nessa próxima sexta-feira dessa linda blusa térmica tamanho P da CSA. Proteção contra o frio, os raios UV, leveza, conforto, elasticidade e secagem rápida. Acesse o Insta, @CSA Esportes. É isso aí. Já tá aí, então vamos colocar como ficou a seleção dos times. Ô, gente, isso não quer dizer que um é melhor que o outro, não. É apenas um momento, uma avaliação do momento. E o momento de cada um, às vezes, pesa. O Jaime lembrou, o Atlético campeão, isso tem um peso. Às vezes, Se a prevalece. pesquisa fosse na época do Galo campeão, Nossa, teríamos só o Atlético praticamente. Concordo com você, concordo. Só que isso aí muda e o Cruzeiro está vivendo um momento melhor, tanto que está aí na vice-liderança. Então, tudo isso acaba tendo um peso. E o Cruzeiro se encontrou, até o Léo Jardim, por isso que ele acabou aparecendo. Goleiro, o Everson, gostaram. Aí agora a gente tem uma mixaria de tempo, mas tudo tem que ser curtinho hoje, que essa seleção tomou o tempo. O Everson, justo, para mim ficou legal. Sim. Fagner, de boa. Ok, né? Poderia ter o William ali numa briga, o Sim, Natanael foi bem. Foi bem Mas também. só que ele não é aquele cara que você vira e fala. Nem sempre ele está ali a 1000, mas é um cara regular, que ele dá conta do recado. A defesa, Fabrício, Bruno e Vidalba, poderia ser tranquilamente se jogassem lados diferentes, o Fabrício e o Lianco, mas ficou uma defesa interessante, de respeito. O Cruzeiro está bem, mas a defesa do Atlético a gente tem que enaltecer também, né, Jaime? Faltou a raça do Lianco aí. Eu achei que você ia falar, faltou Quem a é ídolo? beleza do Lianco. Não, faltou a beleza do Lianco. Que beleza. Você falou que ele é o mais bonito do Galo. Beleza não joga bola. Aqui, ó, o raçudo e hoje já ídolo da torcida. Quem é ídolo aí? Fabrício, Bruno, Vidalba. Eu acho que isso é interessante. O Atlético hoje construiu um time com ídolos. Lianco já é um ídolo da torcida, Arana é ídolo da torcida, Hulk é ídolo da torcida. Mas esses dois já estão aí há mais tempo. A gente tem que até destacar isso. Né? Por exemplo, aí você tem na esquerda o Rubens, que é um cara também que tem um papel perante ao torcedor incrível. Melhor e mais regular jogador do futebol de Minas Gerais. Não, tá bem demais. Agora aí ele falou de ídolos, mas para mim uma dupla, principalmente o Romero, aí o Emerson, que para mim é um ídolo do torcedor do Cruzeiro. Sim. Né? O Total Romero, a identificação. identificação dele não tem como Total. você desconsiderar isso. Você falou, mas ele é. E o Lucas Silva ficou de bom tamanho aí nesse meio. E ele é tão ídolo do torcedor do Cruzeiro que se perguntar para um atleticano hoje quem que gostaria que contratasse, Era o contrata Romero. Lucas Romero. Romero, Claro. Gostaria muito de ver o Galo. Agora aqui, com ele. essa dupla também é interessante. Dois jogadores que
Eu gostaria de Deram ver a um dia volta por atuando cima. junto. Tá doido. Eu acho que poderiam dar um ganho diferente. O Scarpa e Muita o Matheus inteligência Pereira. e habilidade, né? Para todos os dois, né? Eu vejo uma surpresa. Se a gente fosse pegar daqui a um mês e falar que teríamos uma seleção sem o Hulk, o mundo ia cair. Sim. Só que o Hulk não vem apresentando fez com que ele, surpreendentemente para mim, não pintasse nessa seleção. A gente está sentindo o Hulk cansado. Porque aquele negócio que é um cara que tinha todo mundo, jogava, ficava mais fácil a bola chegar para ele, hoje ele está tendo que voltar para buscar jogo. Isso está prejudicando muito e cansando. Você olha que está terminando o jogo ele esgotado, cara. Aí a gente vai para o Coelho e o Caio Jorge. Aí eu rolo para você, Jaime, a importância do Coelho. Eu gostaria de ver o Galo assim com Coelho e um centroavante fazedor de gol. Eu sinto falta desse 9 fazedor de gol no Galo. Você sente falta? Sinto falta. Márcio Mexerica. Não, para com isso. Não, eu caio daqui do. Eu vou te tem falar, acidente eu estava no aqui, Independência e eu vi naquela época, era ironia, coisa do torcedor, mas gritando. Não é ironia não, se a bola Mexerica é chegar, o cara seleção. faz, bicho. Eu estava lá no É, Independência. já vi isso, Aí já eu vi te isso. pergunto para você, Emerson Caio Jorge. Caio Jorge, o melhor centroavante do Brasil na atualidade. Sem Tá papo. certo. E aí, para todo mundo, Caio Jorge, você reconhece o valor dele. Unanimidade. Sim, sim. Agora, Léo Jardim tomou o lugar do Cuca. O Cuca que tem um dos mais belos trabalhos à frente do Atlético, juntando todos os números dele. Amanhã a gente vai falar sobre isso. Mas estamos avaliando o momento e o material que cada um teve na mão. E o que o Léo conseguiu fazer. É por aí? É mais ou menos isso aí mesmo. O Cuca, por exemplo, fez trabalho magnífico tanto no Cruzeiro quanto no Atlético. Todo torcedor gosta do trabalho que o Cuca sempre joga o time para frente. Mas faltando o material humano, que é o meio de campo, aí sim o Cuca ficou com os braços atados. E a bomba que o Leonardo Jardim pegou com o Cruzeiro, né? Uma bagunça danada lá dentro. Ele foi um dos principais responsáveis por organizar, né, e deixar esse ambiente leve e, né, competitivo e vencedor nesse momento. E apesar de ter votado no Cuca, o Cuca mesmo ele reconhece. Ele achou o time no Campeonato Mineiro, o Galo ganhou o estadual. Depois a coisa deu uma desarrumada e ele está buscando o time novamente. Então o Atlético, nos últimos jogos, o Atlético se reencontra. Tanto que no Campeonato Brasileiro a gente tem uma boa sequência de pontuação. Por isso eu estou muito otimista para o segundo semestre. O Cuca vai ajeitar esse time de novo. Eu gosto de gente otimista. E olha só, amanhã a gente está deixando um quadro que ia apresentar hoje, mas a seleção tomou muito tempo. Esses caras falam demais da conta. E aí amanhã a gente vai colocar as unanimidades do Atlético e vai falar um pouquinho também da base, que a gente sabe que é muito importante. E no Mundial de Clubes tivemos Boca e Benfica que empataram em 2-2 e um jogador apareceu bem, Batalha, que inclusive fez gol pelo Boca. Deu saudade, Jaime. E no Benfica, outro ex-atleticano também apareceu bem, Otamendi. Ele sofreu pênalti, depois fez o gol em cobrança de escanteio. Mas a gente falava e comentamos antes do programa, dá saudade de ver o Batalha. Demais, porque hoje nós estamos procurando um volante. O Atlético está indo atrás de um volante no mercado. Não estaríamos nessa condição se o Batalha estivesse aqui. Mas ele quis sair, a gente respeita. Mas dá uma saudade do Batalha jogando com a camisa do Galo. Ô, se dá. Faz um coraçãozinho pro Batalha. Não é pra tanto. Atlético e Flamengo pela Copa do Brasil. Tivemos ontem a definição das datas e horários. Vamos ver aqui na telinha. Ô, Jaime, depois dessa aqui, ó, olha só. Eu vou fazer pra você o coraçãozinho. Faz pra mim também. Pra mim você tem que fazer. Como é que é o coração? Aí, assim. Aqui, ó, vamos fazer esse coraçãozinho Pô, sim, aí. esse Então vai bonitinho, né? Esse coraçãozinho seu me preocupou. Na hora que você começou fazendo esse coraçãozinho, eu falei, meu Deus do céu. Eu quase que peguei um terço aqui e comecei a rezar. Então vamos lá. Copa do Brasil, oitavas de final. Flamengo e Atlético Maracanã, dia 31/7, 9h30 da noite. Vai ser, olha, isso aqui vai parar o Brasil. E no jogo da volta, legal, na Arena MRV, também 9h30, dia 6 de agosto, o bicho vai pegar, vai parar, vai ser uma loucura nesse clássico. E você, torcedor animado, com o momento do Atlético em termos de recuperação, em termos daquilo que o Jaime falou, o Cuca fazendo um bom trabalho, o Atlético ainda vai trazer reforço. Está com expectativas boas para o segundo semestre? Mande sua mensagem. O zap é 99680-2910, intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta.
Voltamos com Bola na Rede, o seu programa de segunda a sexta, de 1 às 2 da tarde, falando de futebol e esporte. Aqui a gente fala de beleza, de culinária. O Jaime Júnior falou, Lianco é o mais bonito, sim. Eu concordo com você, mais ou menos porque o Rabelo, ele é bonito. Por mais que você goste do Lianco, eu acho o Rabelo, ele é mais aquela beleza brasileira, menos nórdica, mas você acha que o nórdico é uma coisa meio selvagem, meio viking. Eu tava falando de outro amor aqui agora no intervalo, rapaz. E tá aqui, ó, sexta-feira, vai ser sorteada essa linda blusa térmica da CSA. Mande mensagem falando que você quer participar e tem mensagem, coloca aqui na tela. Margarete Aparecida do bairro Alto dos Pinheiros, boa tarde. Júnior Brasil, boa tarde a todos. Agora estou animado com a América e ganhar do Criciúma e voltar a sonhar com o G4. Tem que vencer. Quero concorrer à camisa térmica da CSA. Boa sorte, Margarete, obrigado. Volte sempre, tá? Edmar Carraro, quero concorrer à blusa térmica da CSA. Edmar, do bairro Carlos Prates, boa sorte para você. E olha só, para tudo, hein? Para tudo, porque o presidente da Liga Espanhola, La Liga, Javier Tebas, se manifestou contra o Mundial nessa terça, dizendo que é contra mesmo o Mundial. Coloca na tela o que ele falou. Meu objetivo é garantir que não haja mais Copa do Mundo de clubes. Isso está muito claro para mim. Assisti um pouco do jogo do Chelsea, ontem pareceu um amistoso de verão. Não vi nenhuma intensidade, só correria. Não há datas, não há necessidade de outra competição que transfira dinheiro para um setor de clubes e jogadores e venha de algum lugar. Não há mais dinheiro aqui. Temos que manter o ecossistema do futebol, hein? E eliminá-lo, seguir como era antes. Jaime, a gente vai ter que ser curto. E aí, concorda com ele ou não? Tem que cair esse Mundial? Numa análise fria, por conta das datas, tô com ele. Acho que o Mundial tem que ser como sempre foi, aquele lá do fim do ano. E aí, Elvésio? A exemplo da Copa do Brasil, que foi muito criticada, é o primeiro torneio que está sendo disputado, então todo mundo vai criticar. Por outro lado, a gente está vendo sucesso nos Estados Unidos do público, né, cara? Muito bacana isso aí. Eu gosto da ideia do Mundial e principalmente no meio do ano, Jaime, porque os nossos times, né, sul-americanos têm alguma chance de pegar os times da Europa no final de temporada, né? Então, no final do ano a gente sempre está em desvantagem, né? A gente já tem visto isso aí nos últimos jogos. E a premiação também, né? 120 milhões, 125 milhões já embolsou de dólares, né? Para quem chegar até o final. Nós vamos ter que ver depois como que essas equipes vão voltar, o dano que elas vão sofrer para avaliar. Valeu ou não? Porque se tem uma pretensão aqui também pode complicar. Como esses times vão voltar? Coloca aqui na tela para os jogos de hoje. Inclusive a gente tem informação. A nossa colega Malu, ela está falando, gente, o Fluminense está jogando demais, está amassando o Borussia, está 0-0 intervalo de jogo. Ural Reds, que vai encarar o River Plate, às 4 horas. A Internacional e o Monterrey, às 10 da noite. Agora, dizem que o Flu está jogando bem demais, para surpresa. Até você falou, todo mundo. Então, interessante ver o Fluminense dando uma resposta, a exemplo de um Flamengo. O Bota não teve aquele futebol, mas a gente tem que pensar na eficiência. Mas é interessante. Palmeiras também não teve o resultado, mas o Fluminense está todo mundo pipocando, está bem. E aí? Rapidinho. Tomara que dê certo aí para o Fluminense, né? Que consiga fazer um bom jogo aí. E como mudam as coisas, o jogo, né? O início do ano, o Fluminense estava muito mal e a gente ficava lembrando, pô, esse time vai jogar o Mundial, tem que não arrumar. E quem você acha que mudou tudo isso? Renato Gaúcho. É o craque, é ele. Eu vi queria na seleção, rapaz. Você não falou que o Jaime falou que era o cara mais bonito? Só perdia pro Lianco? Agora então eu quero ver agora eu quero ver que você tem aqui, ó. Você tem aqui 30 segundos. Mas é nome, sem firula. Renato Gaúcho no auge ou Lianco? Bicho, o Renato Gaúcho parava o trânsito. Renato parava o trânsito. Então, pra gente encerrar, faz um coraçãozinho pro Renato Gaúcho. Tá parando nos Estados Unidos, né, velho? Tá parando nos Estados Unidos, Tá parando lá, valeu demais, galera. Muito obrigado, Jaime Júnior. Antônio Alves, que brilho, ele dá show aqui. E o Emerson Jorge, valeu demais. Amanhã tem mais, o seu Bola na Rede, 7 da noite, Placar Horizonte. E amanhã eu espero você, com a graça de Deus e Nossa Senhora da Aparecida. Até amanhã, valeu!